você que acompanha a Canção Nova, muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer companhia a você e para ter também a sua companhia. É muito bom nos encontrarmos no Além da Notícia. Os temas, eu tenho certeza, nos enriquecem e eu sou muito feliz de sempre aqui estar recebendo pessoas preciosas, especiais, que também se tornam para você. E a riqueza daquilo que aqui a gente debate, reflete, propõe, eu tenho certeza que chega aí ao seu coração. Por isso, o nosso agradecimento, mais uma vez, por você estar aí do outro lado nesse instante. Pois bem, e o que vamos falar hoje aqui no Além da Notícia? O tema é daqueles que também, eu tenho certeza, vai agradar você. Ansiedade e depressão. A geração atual está mais infeliz? Quando eu falo a geração, eu falo todos nós que estamos agora vivendo neste tempo. Mas eu quero também refletir sobre aqueles que nasceram bem mais recentemente, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Alguma coisa parece indicar que a vida juvenil hoje não vai tão bem assim quanto desejaríamos que fosse. Que os nossos jovens não estão tão felizes quanto eles mesmos gostariam de estar. E por isso estão se agarrando a tantas coisas, buscando tantos artifícios e buscando a tão sonhada felicidade em lugares que não estão encontrando. Daí o questionamento. A geração atual está mais infeliz? Para falar sobre esse assunto, eu quero receber aqui mais uma vez, é sempre uma visita muito especial que a gente recebe da doutora Juliana Parisotto, neuropediatra, neurofisiologista clínica. Seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Este ano a senhora está nos brindando em algumas ocasiões e eu fico muito feliz e agradecido porque é um presente tê-la aqui nos ajudando a refletir, expandir tanto o nosso conhecimento. Bem-vinda. Eu que agradeço, Ronaldo. Boa noite a você, boa noite a todos que estão assistindo a TV Canção Nova. E presente é meu, né? De poder estar com pessoas tão bacanas e numa televisão que tem abordagem cristã, né? Para poder conversar um pouco sobre temas que eu acho que afetam a grande maioria das famílias. 17 anos de consultório? 17 anos. Rede pública, escritório particular? Isso. Lidando com pessoas as mais diversas, mais o universo infantil-juvenil? Sim, eu atendo até 21 anos, principalmente, né? Adultos para algumas patologias, mas principalmente criança e adolescente há 17 anos em Jaú. Mas a sua observação sobre tudo isto e sobre o ser humano como um todo é maravilhosa e eu constato isso exatamente no seu canal do YouTube, onde a senhora ali posta vídeos diversos e aborda temáticas as mais diversas também. E todavia o que vamos falar aqui hoje, eu tenho certeza que é algo que a senhora domina profundamente, pelo conteúdo que vejo lá também no seu canal. E por isso estou muito feliz de recebê-la. A doutora Juliana, ela também ministra aulas e palestras em colégios sobre os diversos assuntos relativos à saúde infantil. E, portanto, o tema de hoje, eu já quero propor aqui o seguinte, doutora. Nós estamos vivendo uma epidemia neste tempo agora, talvez de sofrimento humano, porque falar de depressão, falar de ansiedade e de infelicidade é uma dor tão grande. A gente vive hoje uma epidemia de sofrimento humano. Eu acredito que sim, Ronaldo. Na verdade, as pesquisas científicas que a gente tem, que tenha dados, né, de prevalência, de incidência, não são tantas, mas as que a gente tem mostram um crescente na incidência e na prevalência de doenças mentais e que afetam as emoções diretamente, né? No Brasil, em especial, o índice é muito alto e há N fatores aí envolvidos nisso. Bom, a gente vai agora chamar uma reportagem que nos apresenta justamente dados, né, esses números aí, sobre essas incidências todas. Jovens que não se engajam nas escolas, sem perspectiva de futuro, desanimados e cada vez mais retraídos e tímidos. Pesquisas revelam que quem nasceu de 1995 a 2010, a chamada geração Z, é a mais estressada.
Há relatos de que o problema foi ainda mais exacerbado pela pandemia. Ansiedade, frustração, depressão têm sido cada vez mais frequente em crianças e adolescentes. Um dos fatores é a competitividade do mercado de trabalho, que tem aumentado a sensação de desânimo e a pressão. No Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado. O desemprego entre 18 e 24 anos é maior que o dobro da média. Os bens estão mais caros. Comprar um carro ou uma casa está cada vez mais inacessível para a maioria comparado a décadas passadas. A falta de perspectiva é uma grande fonte de desmotivação. Outra grande dificuldade é o uso excessivo de telas. A ciência explica que elas aumentam a sensação de recompensa, o neurotransmissor chamado dopamina, causando dependência. A sociedade contemporânea mostra que seu fim último da existência é a busca pelo prazer. Não têm planos para o futuro, não pensam a longo prazo e não são capazes de sacrificar pelo outro. Pensam apenas em si mesmos e só estão preocupados em satisfazer uma vontade momentânea e passageira. Precisamos retornar à essência humana, à vocação que Deus colocou em cada ser humano. Fomos feitos para sonhar, planejar, buscar as coisas do alto, saber esperar e se sacrificar, carregar a cruz com amor, almejar o céu. E depois da reportagem eu quero me ater mais agora nessa faixa aí juvenil. Por quê? Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, que cuida de algum jovem, já percebeu que ele anda mais estressado? Talvez mais triste, mais desanimado? Não seja mais aquele jovem tão criativo, tão cheio de iniciativa, disposto a tudo a qualquer hora? Pois é. Isso não é um caso isolado, o que você está percebendo aí. Pesquisas revelam que a geração Z é a mais estressada hoje. E quem nasceu, sobretudo, de 95 para cá, há relatos de que o problema foi ainda mais exacerbado pela pandemia. E eu quero perguntar à doutora Juliana Parisotto, realmente a pandemia ela escancarou mais ainda, levou as pessoas mais ainda a mergulharem neste sofrimento? Muito. O que a gente tem de dados, Ronaldo, é assim, o que a gente tem de dados atuais, né? Pela Organização Mundial de Saúde, nós temos aí uma prevalência de ansiedade por volta de 9 a 10% da população, todas as doenças relacionadas à ansiedade, e da depressão de 15 a 16% da população, sendo que em mulheres ao longo da vida vai atingir os 20%, quer dizer, 1 em cada 5 mulheres vão passar por um período de depressão na vida, e nos homens isso por volta de 12, 13%. E na pandemia, esses índices quase que dobraram. Isso é o que a gente tem de acesso, né, Ronaldo? Porque, infelizmente, nem todos os casos chegam à rede de saúde pública para que isso tenha documentado nos dados para que a gente possa fazer esse levantamento. Porque o levantamento é feito pelos dados da rede de saúde, pelos códigos, pelos afastamentos que as pessoas têm por conta de doenças mentais. Então, a pessoa que sofre sozinha em casa sem tratamento não está nessa estatística, e a gente sabe que ela existe. E são muitas, né, as pessoas que estão fora da estatística. Então, a gente sabe que aí, na pandemia, talvez metade ou mais da metade da população tenha passado por um sofrimento mental importante. Nos ajude a entender algumas nomenclaturas. Doença mental, antigamente se entendia uma pessoa que nascia com uma deficiência mental. Isso. Hoje a gente tem também transtornos mentais. Como entender essas nomenclaturas aí? Na verdade, hoje, as doenças dentro da psiquiatria, a gente chama de transtornos, porque assim, a doença é vista pelo médico como uma alteração do funcionamento, da função do órgão e do convívio, né? A pessoa se sente enferma quando ela tem sintomas, quando ela tem perdas, repercussões na sua vida. E o transtorno, então, seria o meio termo disso, em que a pessoa tem queixas que ela vai trazer no convívio dela, na vida, na produção, nos relacionamentos, no trabalho, ela conseguir executar a função de vida, e o médico, pelo seu lado, vai conseguir fazer o diagnóstico de um transtorno, uma situação que seja por uma questão biológica,
psicológica ou social que está afetando o pleno desenvolvimento daquela pessoa. E aí isso a gente chama de transtorno. Então, dentro da psiquiatria, dentro da área do comportamento, nós temos os transtornos que afetam a vida da pessoa. E aí você tem os transtornos ansiosos e os transtornos do humor, onde está a depressão, o transtorno bipolar e as doenças correlatas, né? A gente consegue perceber que nunca deixaram de existir os casos biológicos de pessoas com problemas mentais biológicos, Sim. não é? Mas os psicológicos e os sociais não cresceram demais nos últimos tempos? Cresceram muito. Na verdade, nós somos uma mistura do que é a nossa genética, o biológico, do ambiente em que nós vivemos e de como nós interpretamos a vida. E quando a gente fala sobre transtorno mental, tem muito de como você encara a vida. E é aí que a terapia age, a psicoterapia age em você, independente do tipo de terapia, né? Em você conseguir sair de uma situação em que você é vítima de um fato e passar a atuar nesse fato de forma diferente. É fazer releitura dos fatos da vida, de forma que você não veja mais aquilo que você passou como algo que te fez sofrer absolutamente, mas também como algo que nem tudo é culpa tua e daquilo sempre se pode tirar algo melhor, né? Então, é nessa visão de vida, que é a questão social e cultural, que você age na terapia. E o biológico, todas as transtornos, né, mentais têm uma questão genética envolvida, mas hoje o que a gente mais vê de pior são as questões relacionadas ao ambiente social e cultural que estão, assim, piorando a situação de vida das pessoas. A gente veio de um século passado com duas grandes guerras, a primeira na década inicial, segunda década do século passado, a segunda já veio na terceira para a quarta década. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, eu me recordo, por estudos, de que cresceu enormemente o número de pessoas com problemas mentais, afligidos por aquela pressão toda que foi a guerra e até mesmo, imagino, por torturas, que é uma tortura conviver Sim. com a guerra. Mas depois a gente teve uma década ali, década de 60, em que o mundo passou por uma grande transformação social. Como entender, há alguma ligação nessa mudança social que o mundo passou nos últimos 50, 60 anos, há alguma relação com o aumento desses transtornos? Com certeza. Poderíamos fazer essa... Com certeza. Se a gente tomar por base a felicidade como meta, né? Tem um estudo muito bonito feito em Harvard ao longo de quase um século, com uma população muito grande, em que eles acompanhavam de tempos em tempos uma mesma população, até eles envelhecerem, para ir questionando sobre sentimento, né, percepção de felicidade e quais fatores de vida estariam relacionados a essa sensação de felicidade. E, na verdade, o fator mais importante é a qualidade de relacionamento. O que mais te pode fazer feliz, muito mais do que o seu sucesso financeiro, do que até a sua saúde física, né? Que a gente possa imaginar, poxa, mas eu não estou bem porque eu estou doente, poxa, mas eu não estou bem porque meu emprego não é o que eu gostaria, poxa, a gente sempre acaba dando alguma explicação, mas na verdade o que realmente importa é a qualidade de relacionamentos afetivos e de amizade, e isso também em relação à sobrevida. Então, a gente sabe que você vai chegar numa velhice mais feliz quando você tem bons relacionamentos e bons amigos. E a gente sabe que isso até diminui a chance de você ter uma demência, várias doenças que são degenerativas, né? Então, relacionamentos de qualidade, e isso, que nem você falou, depois do período pós-guerra, a gente vem numa mudança do perfil da sociedade, que era uma sociedade mais rural, para uma sociedade mais urbana, com menor tempo livre, né, e menor convívio, famílias menores e menores tempos de convivência em comunidades, em grupo. Então, ao entardecer, a gente sentava a conversar com a família, a gente ia na quermesse, todo mundo ia para a igreja ao domingo e tinha o domingo livre. Hoje todo mundo trabalha de domingo a domingo, 24 horas, muitas vezes em apartamentos que você sequer cumprimenta seu vizinho, e as relações se enfraqueceram muito, principalmente dentro de casa.
Então, eu falo que hoje muitas famílias são como repúblicas, em que você divide o aluguel, a água e a luz, cada um no seu quarto, né? E família não é isso. Então, a qualidade de relação, de relacionamento caiu muito, paralelamente a uma piora absurda na nutrição, na alimentação. Na época dos nossos avós, todo mundo comia comida orgânica. Então, hoje em dia é comida industrializada, multiprocessada, transgênico que aumenta doenças, então situações inflamatórias, uso de drogas, privação de sono, então as pessoas dormiam cedo, acordavam cedo, trabalhavam na roça, então faziam atividade física, e tudo isso piorou a saúde como um todo e, consequentemente, a saúde mental, né? A saúde mental faz parte da saúde física, e para isso eu preciso de toda uma base de saúde. A senhora já traçou aqui um diagnóstico inteiro para a gente entender por que a geração de hoje, e também é resultado de pesquisa isto, a gente está perguntando, mas já é resultado de pesquisa, está mais infeliz. Sim. Olha quantas coisas a senhora nos apontou aqui, qualidade de relacionamento, a grande urbanização e com isso também o trabalho que passou a ignorar dia de descanso. Exato. A alimentação que se tem hoje, Pior. não é? E aí vem também os vícios, que uma vida assim estressante leva a pessoa a querer relaxar e vai para os vícios. Exato. Não é? O sedentarismo e aqui uma outra coisa, redução familiar. Eu vou concluir esse nosso bloco aqui dizendo que antes de iniciarmos o programa a gente estava no cafezinho e conversava sobre famílias, tamanhos de família. E eu me lembrava da minha avó, que teve 21, que faleceu com 94 anos, dando saúde. Bom, dando saúde assim, nos últimos 2 anos já estava mais para lá do que para cá. Mas chegou ali aos 90, 90 e poucos, com muita saúde, com vigor. E a gente falava o quanto o relacionamento e famílias numerosas tornam uma casa mais feliz, uma vida mais feliz. E, ao contrário do que se pensa, as mães, a mãe que gera tantos mais filhos saudável. tem mais saúde. Pô, explique para a gente o que a gente conversava ali. Na verdade, a gente tinha uma ideia de que a mãe que era mais saudável facilitaria as gestações. Então, é o contrário. Porque ela é saudável, ela tem mais gestações. Tem uma parte de verdade. Mas, na verdade, hoje a gente sabe que a gestação te torna mais saudável. Então, durante a gestação, a amamentação, a liberação de hormônios anti-estresse e, principalmente, a coisa mais linda do mundo, na gestação, células do embrião, né, que são células com potencial de se transformar em qualquer tecido, são as células tronco, que a gente chama, né? Elas passeiam pelo corpo da mãe e vão reparar pequenas lesões. Então, o filho que você recebe com amor, ele antes de vir, ele já te cura de muito problema. É muito lindo, eu posso chorar geralmente quando eu falo disso. Porque a gente sempre fala, né? Cada filho traz seu pãozinho debaixo do braço, porque Deus é maravilhoso e não deixa faltar, né? E a gente vive, às vezes, uma vida mais simples, com muitos filhos, mas muito mais feliz. Eu não tinha ouvido isso ainda não, e é tão do bonito. Pãozinho? Eu não tinha ouvido cada não, filho, é tão bonito. Tem muita família que se preocupa, se fala, o dinheiro está tão curto, hoje está difícil pagar uma escola boa, não sei o quê, plano de saúde. A gente ganha tão pouco, a gente tem tanta dificuldade. Se eu tiver mais filho, eu não vou dar conta. Exato. Isso aí responde. E o filho traz o seu pãozinho debaixo do braço. Onde é que a senhora aprendeu isso? Eu não sei, eu achei que era cultura popular. Mas isso é uma vivência real, assim. Nós temos uma equipe de casais, né, das equipes de Nossa Senhora, e até uma amiga minha, quando ficou grávida, o marido estava, assim, no limite do salário, ele foi promovido na gestação, uma coisa que ele não esperava. E a gente está vendo, o filho sempre traz o pãozinho debaixo do braço, porque Deus é maravilhoso. Quando a gente se propõe a fazer o que é da vontade dele, que é ser aberto ao amor, ele nunca vai deixar faltar o pão. Mas o filho traz também consigo a cura de uma mãe. Então, a mãe de muitos filhos, ela é muito mais serena, ela é muito mais feliz e vive mais, minha gente. Isso é estatístico, não é da minha cabeça, não. E outro aspecto que a gente conversava ali, é uma família que tem numerosos filhos, aqueles filhos, eles se tornam mais responsáveis, se cuidam ali, não é? Assumem funções assim, entre eles mesmos, que auxiliam os pais. Tem pais que dizem, até chegam a dizer que, olha, não, eles se cuidam, uma coisa assim, não é? É muito mais fácil. A gente, quando começa a residência, né,
na médica e vai cuidar de criança, você fala, nossa, vem aquelas mães que têm 4, 5, 6, ela nunca lembra o aniversário do filho, não sei como que cria, e à medida que você vai vivenciando, e mesmo quando você experimenta a maternidade, você vê que quanto mais filhos você tem, mais fácil é de criar. Isso todo mundo brinca, né? O primeiro é de cristalzinho, o segundo já é mais fácil, o terceiro vai sozinho, porque tem escola dentro de casa. Então, os irmãos já ensinam a brincar, os irmãos ensinam a falar, porque estão lá falando o tempo inteiro. Os irmãos ajudam a cuidar e, com isso, eles se obrigam a ser mais responsáveis também, né? Porque ele tem a responsabilidade por alguém que ele ama. É muito bom, é maravilhoso. Já estamos encontrando resposta para a pergunta de hoje. A geração atual está mais infeliz? E por quê? Já estamos encontrando resposta. Eu sei que você é inteligente, para bom entendedor. Vamos para o intervalo? Na volta? Na volta. Você já viu como é que começou aqui? Tem um monte de coisa que eu já quero abordar. Voltamos já. É um Além da Notícia muito especial na noite de hoje. E o tema é para todos nós. Ansiedade e depressão. A geração atual está mais infeliz. Estou pensando nos adultos, mas estou pensando nas nossas crianças, estou pensando nos nossos adolescentes. Pesquisas recentes nos deixam bastante preocupados em que mostram o crescente número de suicídio entre crianças. Para mim, uma coisa absurda. E o elevado número dessa prática. Além do mais, quanta gente infeliz, outras pesquisas constatando, pessoas sentindo-se em estado de solidão profundo, mesmo rodeadas de outras pessoas ali, mas uma solidão que não consegue sair delas. Doutora, a gente já aqui no primeiro bloco traçou alguns desses aspectos, mas isto realmente é preocupante. E uma coisa que eu não imaginava, suicídio entre crianças. É alto. Infelizmente, a gente tem o suicídio como uma das primeiras causas de morte na infância e na juventude, né? Maior na juventude, com certeza, inclusive pela capacidade de planejar e executar. Mas mesmo nos pequenos, a gente considera um comportamento suicida, na verdade, dentro da parte da patologia. Você tem as mutilações, né? Você tem, às vezes, não o suicídio de fato, mas as tentativas, né? E infelizmente, hoje, com acesso à rede, as crianças aprendem formas de como conseguir, né? E encontram pessoas em consonância com os pensamentos delas, que ensinam várias coisas que não são boas, né? E a partir de 5, 6 anos você já vê isso, que é uma coisa muito agressiva para a gente imaginar. Uma criança que está começando a vida, ter o desejo de sumir, de desaparecer. E quando a gente fala em suicídio, as pessoas precisam estar atentas a algumas situações que falam, não, mas isso aí é frescura, ou não, imagina, não quer dizer. Quando uma pessoa fala que vontade de sumir, eu queria nunca ter nascido, não sei por que eu não nasci, eu não sirvo para nada, era melhor que eu não tivesse aqui, vocês vão ver qualquer hora eu nunca mais vou estar aqui. São ameaças que a pessoa está expondo numa hora de desespero e que uma hora pode vir a se concretizar. A gente nunca deve achar que é frescura. Quando eu ouvi, não faz muito tempo, alguém me contou que uma criança chegou no consultório, 10 anos, e disse assim, eu não quero mais viver. Por que uma criança chega a esse ponto, doutora? Pelo conhecimento que a senhora tem, essa realidade de consultório. O que a gente vê, assim, para a criança, principalmente nos primeiros anos de vida, essa primeira década de vida, o que mais importa para a criança é o amor e o reconhecimento dos pais. Então, a maior ofensa à vida que uma criança passa é ela não ser desejada e ela ser humilhada ou rejeitada. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Então, famílias que às vezes em momentos de briga, de discussão, às vezes a mãe ou o pai fala, porque se eu não tivesse filho eu não era obrigada a isso. Porque eu queria, se qualquer coisa que você fizer, eu vou te dar para adoção. Porque eu não sei por que você nasceu. Porque você é um estorvo. Esse menino é terrível. Então, são frases que a criança adota para ela
num sentido de profunda rejeição. E mesmo que depois a mãe e o pai venham falar eu te amo, ela nunca tem essa certeza. Pela forma agressiva como muitas vezes ela foi tratada, agressiva verbalmente, né? E muitas crianças que têm medo, inclusive, às vezes, de ir para a escola e ninguém nunca mais buscar. De ficar na casa da avó, porque depois pode ser que a mãe se mate ou o pai suma e aí ela perde os pais. Então, a gente vê que as crianças pequenas, o maior desejo de morrer ocorre quando não se sente amado por pai e mãe. Na puberdade, na adolescência, isso já muda um pouco para o meio social. Então, o adolescente que não tem uma rede de amigos ou que não é aceito no grupo, os que sofrem bullying, os que terminam relacionamentos de namoro, esses são os que mais suicidam. E também relacionado a doenças mentais, que aí o índice de suicídio é alto, autismo, né, esquizofrenia e dependência química. São 3 situações que aumentam muito o risco de suicídio, além da depressão. Porque às vezes a gente tem ideia que quem se mata é o deprimido, mas não é. É o deprimido também. Mas muitas vezes um jovem pode chegar a se matar, porque assim, às vezes a vontade não é morrer, Ronaldo. Às vezes a vontade é sair de uma situação que para ela naquele momento está insuportável. Se livrar daquela dor. Aquilo está doendo tanto que ela quer se livrar e num impulso ela pode cometer o suicídio. Existem como se fossem 2 grupos de suicídio. Os que se suicidam de forma violenta, abrupta, impulsiva, tiro, faca, se jogar da ponte, se jogar na linha do trem, e os que se matam de forma silenciosa, com os remédios, com automutilação, com o uso de drogas, porque o uso de drogas é um suicídio lento, né? Esse é mais do depressivo. Você tem transtornos de personalidade, você tem situações de psicose em que você pode cometer suicídio como impulso. E ainda mais grave, existem os suicídios relacionados a situações como essas que a gente vê dos ataques na escola, em que seria o desfecho de algo glamuroso, totalmente fora da realidade, que era ele ter a atenção cometendo um grande assassinato e depois se suicidando, como se isso fosse legal. Voltando aqui a essa temática, a geração atual está mais infeliz. Eu quero perguntar para a senhora o que traz mais consequências para essa infelicidade? Termos pais superprotetores ou termos pais mais permissivistas? As 2 coisas. Você erra na educação para os 2 lados. A gente precisa sempre do caminho do meio, né? Então, o pai que não permite que o filho experimente nada, faça nada, ele cria um filho fraco. Um filho que não sabe. Então, por exemplo, a criança não sabe resolver conflito porque ela entrou no judô e aí ele foi derrubado, então eu tirei porque, coitadinho, ele apanha. Ele foi numa escola e o menino chamou ele de feio. Então, aquela escola tem que tomar atitude porque meu filho não pode ser chamado de feio. Então, eu tirei ele da escola. Não, ele foi fazer futebol, mas ele não era tão bom, ele preferiu sair. Eu saí, né? Porque como que eu ia forçar ele a fazer? E aí eu não deixo essa criança enfrentar situações. Não, filho, vamos lá, você consegue. Tudo bem, vamos treinar mais. Hoje você entrou no futebol, não foi tão bom, mas é legal, você vai fazer amigos. Às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar. Então você ensina a criança a lidar com frustrações e a lutar para fazer melhor amanhã e depois de amanhã, e um dia vai dar certo. E naquele bullying, chamou você de feio? Mas você não é feio, você é lindo. E também, assim, saber que nunca a gente vai ser querido por todos, Ronaldo. A gente nunca vai ser bem aceito por todos, né? A gente sabe que no perfil de quem sofre bullying existem traços de personalidade depressiva e de baixa autoestima. Porque aquele que comete bullying, geralmente é uma criança que sofre violência em casa e transfere essa violência para fora de casa. Esse é o que faz o bullying. Só que ele sai atirando para tudo quanto é lado. Ele vai fazer bullying com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Aquele que mais se sentir acuado é o que mais vai ser perseguido. Então, se você tem uma postura de enfrentamento com uma autoestima boa, você zoa, dá uma risada e o pessoal não vai te perseguir. Então, quando o seu filho sofre bullying demais, você não vai ter como mudar o mundo.
É legal você conversar com o colégio para que haja uma conversa, mas você precisa talvez trabalhar a questão emocional do seu filho, né? E aí, falando dos pais muito permissivos, é o oposto. A criança ela tudo pode, ela também não cria noções do que não pode, né? Então, tudo é permitido e aí ela acaba se envolvendo em situações de risco e de abuso, né? Físico, emocional, psíquico e social, em que ela vai deprimir porque ela não esperava que a reação fosse aquela, porque ela não tem vivência para saber toda a maldade que existe no mundo. E quando ela também começar a sofrer as punições pelo que ela fez. Exato. E aí ela, como não imaginava que isso podia dar errado, porque não teve alguém para dar os limites, Sim. ela também se frustra e pode vir a deprimir e cometer suicídio. Então, é o meio termo. Eu preciso dar a liberdade do meu filho fazer certas escolhas com orientação e com consequências. Esse caso dos pais permissivos sempre leva a gente a lembrar daquele episódio na Revolução Francesa do condenado à forca, que quando chegou lá na hora de ser decapitado, ele pediu a última palavra e ele disse: entre todos vocês aqui eu quero dizer que eu perdoo o juiz que me condenou, o soldado que vai me cortar o pescoço, mas tem duas pessoas que eu não perdoo, meu pai e a minha mãe, porque não me deram limites. Ele naquela hora descobriu onde estava o erro que o levou àquilo tudo. Já pensou? Que dor. Um tio do meu marido, a avó dele adotou algumas crianças, né? Então tem alguns tios adotivos, e ele quando criança aprontava na escola, e a avó meio que perdoava sempre, considerava, até um dia que ela deu uma baita bronca nele, e ela conta que ele falou: ai, que bom, eu achei que você não gostava de mim. Olha. No dia que veio a chamada. Sim. Por quê? Porque nos outros você dava bronca, então assim, talvez você não se preocupasse de eu estar fazendo algo errado, né? O limite faz parte do amor. Eu quero aqui pedir à senhora um comentário sobre esta frase que é muito comum, mas muito comum. Vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Que pena, né? Que pena. Vamos lá, gente. Isso é um erro muito comum da nossa geração, né? Então, a nossa geração vem de pais que tiveram mais privações, né? Inclusive financeiras, que os nossos pais são da época da guerra. Eu mesmo passei por isso. Eu sou um pai dessa geração. Que passou necessidade e que aprendeu a lutar e o valor do trabalho, do esforço para conquistar o seu espaço. E aí essas pessoas, talvez por terem passado privações, entenderam que talvez fosse bom que as crianças tivessem acesso a tudo aquilo que elas não tiveram. E no intuito de fazer o melhor para os filhos, privam os filhos de passarem pela luta. E aquilo que nos fortalece é exatamente a luta, né? Então, é aquilo que eu falei, o Isamitiba tem um livro que fala Quem Ama Educa, que ele fala dos pais que são gelatina, né? E o filho é como se fosse um prego na areia, ele não consegue ficar em pé contra nenhuma adversidade porque ele não foi treinado para isso, né? Então, para você deixar seu músculo forte, você tem que pôr carga, você tem que pôr trabalho, você tem que pôr peso. Então, a ideia, que é uma ideia muito atual, de que as pessoas têm direito pleno à educação, saúde, alimento, bem-estar, como se todos devêssemos viver num grande resort, ela é bem infundada. Porque a gente sabe que a pessoa que tem benefícios demais, e isso tem reação química, quando você tem dopamina demais, que é o neurotransmissor da recompensa, quando você recebe algo, você deixa de ter equilíbrio com os neurotransmissores que são da dor e da perda, e aí tudo dói. Então, é uma geração extremamente fragilizada. Qualquer coisa que para a gente é normal, para eles é um sofrimento de morte. A senhora deu o nome, é uma geração dodói. É uma dor de morte. E assim, a gente às vezes menospreza o sofrimento deles, porque para a gente é ridículo o que ele está, às vezes, alegando. Mas para eles não é. Porque eles estão tão acostumados a viver nas nuvens de algodão doce que qualquer sofrimento machuca demais. E é por isso que a gente precisa de equilíbrio. Cada resposta aqui que a gente está encontrando, ou cada resposta que a senhora está me trazendo, é já uma resposta ao tema do programa. A geração atual está mais infeliz?
Por quê? Cada resposta que a gente está trazendo aqui, uma geração menos resistente, menos resiliente, não é? Tudo é muito fácil. E aí agora uma outra explicação importante que a senhora nos trouxe, porque nós, os pais que nascemos há 30, 40, 50 anos atrás, com aquela boa intenção de não querer que eles passem pelo que passamos, a gente está carregando eles assim, olha. E aí não existe valor do mérito da conquista. E aí é aquilo, como é que nasce um herói de guerra? Na guerra. Na guerra. Como é que nasce uma criança forte, resistente? Se ela estiver combatendo na dificuldade, deixando que ela lute, que ela combata, que ela trabalhe, que ela se esforce, que ela passe por sacrifícios também e que sofra dores também. Quer ver um exemplo biológico disso? Quando você tem prematuros, bebês que foram prematuros, mesma idade gestacional, o que mais tem chance de sobreviver sem sequelas é o que vem de uma gestação com algum problema. Porque é um bebê que acostumou viver no estresse, na dificuldade. Se você tem um parto prematuro de uma gestação muito boa, esse bebê não tem resistência. Não que seja bom nascer prematuro ou ter uma gestação ruim, entende, Ronaldo? Mas o bebê que é submetido a dificuldades, ele é mais forte, ele resiste mais. Né? O que a gente chama de PIG, que é pequeno para a idade gestacional, ele tem menos complicação que um GIG, que é grande para a idade gestacional. Doutora, eu ouvi recentemente no programa de rádio que faço na Rede Canção Nova de Rádio, as pessoas participam, mandam mensagens pelo WhatsApp, aquelas coisas todas. Uma avó mandou uma mensagem assim, se lamentando comigo. Meu filho, mas esses jovens de hoje, eles estão muito moles, eles estão muito devagar, eles não querem fazer mais nada. Tudo que você pede para eles custa, não querem fazer. Nós criamos e nós temos hoje uma geração infantilizada, é isso? É o infantilismo que está hoje presente nessa geração. E daí a infelicidade? É uma geração acostumada com o bem-estar pleno. É uma ideia da cultura atual, do indivíduo estar sempre bem. E isso é muito vinculado pela mídia. Então, os comerciais, os programas, o final feliz é quando você se dá bem, sempre você tem que se dar bem. O trabalho, o sofrimento é visto como perda, como ruim. E isso mesmo o discurso de pai e mãe dentro de casa. Pô, que saco, eu tenho que trabalhar, queria ficar de férias eterna. Pô, não sei o que, que bom. E mesmo as redes sociais, o que é valorizado na rede? Ninguém posta que está trabalhando, que conseguiu um emprego, que... Não, você posta as férias, você posta o passeio, o jantar. Então, a criança cresce achando que só isso vale a pena. Então, qualquer serviço ou esforço é visto como punição. Assim como se as crianças fossem acostumadas a colaborar dentro de casa como uma coisa boa, o trabalho e o esforço não seria visto com maus olhos. Né? Se você pegar Montessori, que é uma médica pediatra que trabalhou com educação, ela fala sobre isso. Ela que criou os móveizinhos pequenininhos, as loucinhas, para as crianças aprenderem o serviço desde cedo, não para escravo infantil, não é isso. É para eles entenderem o valor da colaboração. Então, você tem hoje, às vezes, mães sobrecarregadas que trabalham fora o dia inteiro, quando chegam, fazem comida, não sei o que, e serve o lanchinho na boca do filho que está no computador no quarto, que não é capaz de levantar e vir fazer a janta para a mãe que trabalhou fora o dia inteiro. E aí cai nas famílias de 1 milhão de filhos, porque aí vai ter que colaborar mesmo, porque é impossível. Então, daí são crianças que trabalham desde cedo e ajudam na casa, e isso é bom. É legal quando a gente passa num vestibular difícil. É legal. Por que hoje religiões que têm seitas, né, que têm normas e regras difíceis de passar, são procuradas pelos jovens? O jovem quer desafio. Quando você dá tudo de mão beijada, não tem valor. E isso tem uma reação química neuronal que justifica, que é o equilíbrio entre dopamina e neurotransmissores de dor. É dor versus recompensa. Entende? Então, a falta de exigência cria pessoas fracas, que estão sempre tristes. Eu não tenho mais prazer em nada. Você não tem gratidão ao ar que você respira enquanto você não ficou internado num hospital com falta de ar. Como as crianças têm tudo, elas não valorizam tudo que têm. Aí os pais falam, nossa, mas eu faço tudo por eles e eles não valorizam. Por isso. É por isso que eles não valorizam. A senhora mencionou aqui a educação montessoriana e realmente é isso. É uma educação hoje muito procurada
aqui no Brasil, sobretudo, muito procurada, mas está no mundo inteiro, surgiu lá na Itália com ela era médica e educadora. E a Igreja Católica abraçou o método dela. As escolas montessorianas hoje, elas são levadas adiante por congregações religiosas católicas, não é? Realmente, veja, este modelo está com dificuldade de educar seu filho em casa, sua criança, de orientá-lo bem, procure o método montessoriano para você conhecer. É isso que a doutora aqui está dizendo nesse instante. Nós precisamos ir para o intervalo. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero falar sobre, a senhora já mencionou aqui autismo, nós vamos falar sobre isso, vamos falar ainda também sobre, nos próximos blocos do nosso programa, a gente vai falar ainda sobre tabus, valores, libertinagem, daqui a pouquinho. De volta aqui no Além da Notícia da noite de hoje, eu estou recebendo com muito prazer a doutora Juliana Parisotto, neuropediatra, neurofisiologista clínica, aqui nos visitando nesta noite e nos fazendo refletir sobre os temas mais diversos. A gente vai mudar, aproveitando a senhora aqui, a gente está tratando de temas diversos, mas sempre visando a temática principal do programa, ansiedade e depressão. A geração atual está mais infeliz. Agora eu quero entrar, doutora, num outro aspecto, e sobretudo nesse aspecto de transtornos de desenvolvimento. Por exemplo, no ano 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo a cada 150 crianças observadas. 3 anos atrás, houve um salto gigantesco. Um caso de transtorno a cada 36, de 150, caiu para 36. As estatísticas são do órgão de saúde Central dos Estados Unidos de Doenças, CDC, que divulgou essa atualização no mês de junho de 2020. Os dados são sempre anunciados após 3 anos de pesquisa. Doutora, o que são, primeiramente de tudo, o que são transtornos de desenvolvimento? Na verdade, é um grupo de situações em que você vai ter um comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor esperado. Então, para isso, eu preciso ter um padrão considerado como normal de idades em que eu vou falar, andar, saber me vestir sozinho, aprender a ler e escrever, fazer cálculos, me comunicar, me relacionar, certo? Quando algo perturba esse desenvolvimento, de origem biológica, psicológica ou social, eu posso ter um transtorno do desenvolvimento. Tem 6 ou 7, em especial mais importantes, e que eles são, na verdade, o grande foco de tratamento da neuropediatria. Isso é uma área e que, infelizmente, hoje vem aumentando muito, todos eles, em especial pós-pandemia, em que a procura é absurda hoje por profissionais que lidam com desenvolvimento infantil. Não só o médico, o neuropediatra, como os terapeutas, físio, fono, TO, psico e pedagoga, estão lotados de pacientes por causa desses transtornos. Onde é que entra aqui o autismo? E sempre que se fala de transtorno, de algum problema, a gente sempre se remete isso à dificuldade, a sofrimento. Mas quando eu penso em autista e autismo, a maioria dos que conheço e vejo são felizes. É assim, na verdade, dentro dos transtornos, você poderia colocar assim, um grupo onde classifica-se no rol das deficiências e o grupo sem deficiências. Pela lei de deficiências, brasileira, eu estou falando. Então, você teria a deficiência intelectual, em que você tem uma diminuição da inteligência e um atraso no desenvolvimento geral de início, motor, linguagem, coordenação, aprendizagem, e que é algo que sempre será assim. Uma vez deficiente intelectual, sempre deficiente intelectual, e aí as terapias e adequações vêm para ajustar, facilitar e permitir um melhor desenvolvimento dessa pessoa na sociedade, certo? E o autismo entra como uma deficiência social. O autista, na verdade, é uma criança que muitos deles não têm deficiência intelectual. A gente, às vezes, tem uma ideia que o autista tem deficiência intelectual, mas a maioria não tem. Mais da metade não tem deficiência intelectual. Eles têm uma dificuldade social, principalmente relacionada a relacionamentos e relação interpessoal, e uma comunicação que a gente chama de comunicação não verbal,
que seria a compreensão de expressões faciais, a compreensão do que o outro, né, que a gente chama de inteligência emocional, do que o outro está sentindo, de figuras de linguagem, além de um padrão restrito de comportamento. Crianças que têm uma preferência por fazer as coisas sempre do mesmo jeito, uma criatividade diminuída, né? E aí você tem os transtornos que não são dentro do grupo das deficiências, mas que seriam deficiências de aprendizagem, que aí você tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, o transtorno de linguagem, que aí tem subgrupos também, e os transtornos específicos de aprendizagem, que é a dislexia e a descalculia. Muito bem. A gente tem percebido também que pessoas estão recebendo esses diagnósticos cada vez mais tarde. O que aconteceu? Esse aumento na incidência e na prevalência, Ronaldo, ele vem por alguns fatores. Ele veio porque os critérios diagnósticos se ampliaram. Então, antes, casos mais leves, ditos mais leves, não enquadravam no diagnóstico. Então, por ampliar o diagnóstico, mais casos passaram a ser diagnosticados como autismo, por exemplo, né? Você tem um conhecimento maior da condição pelos médicos profissionais da educação e da população em geral, que faz essas pessoas buscarem atendimento. Então, você faz mais diagnóstico também, por conhecer mais o problema. Mas também houve um aumento real, que a gente, né, na verdade, não tem respostas concretas, mas o que se suspeita é devido a toda essa mudança de alimentação, uso de droga, pais de mais idade avançada, com alterações genéticas que causam o autismo. Já para os outros transtornos, tem também influências genéticas e ambientais e, no caso da pandemia, pedagógicas, né? A gente está falando justamente dessa questão da geração, de uma geração que parece mais triste nos dias de hoje. Há alguma coisa que acontece na sociedade de hoje, essa mesma sociedade que a gente está analisando agora das últimas décadas, que pode desencadear alguns desses transtornos aqui? Sim, assim, por exemplo, né? Muitas crianças hoje em dia, a gente comentou sobre o desenvolvimento integral da criança pequena, né? Então, nos primeiros anos de vida que ela está desenvolvendo habilidades, se ela não tem a possibilidade de brincar, de experimentar texturas, de sair no ambiente, de ter que resolver problemas, ela geralmente cursa com transtorno do desenvolvimento da coordenação, porque alguém fez tudo por ela. Às vezes tem transtorno da percepção sensorial, então, que é o incômodo de pisar em grama, em areia, em tocar em amoeba massinha, texturas diferentes, roupas com etiqueta. Na verdade, por quê? Porque foram crianças extremamente poupadas de texturas, criadas dentro de apartamento com roupinhas de algodão 100%, né? Não é isso a causa, existe uma condição genética, mas hoje, em termos sociais, existe um aumento muito grande pela forma como essas crianças estão sendo criadas. Então, hoje, se você perguntar para os professores de educação física, as crianças não têm mais a habilidade que há 20 anos elas tinham. Hoje você tem crianças que não sabem pular corda com 8 anos, que nunca subiram numa árvore, que não sabem montar um bloco direito. Por quê? Porque fica demais só no celular, que só faz isso com o movimento. O TDAH, por exemplo, se você pegar em termos populacionais, nos Estados Unidos é 10% da população, na França é 2,3%. Qual é a diferença? É genética? Não, não é. É uma questão de como você educa e, por exemplo, alimentação. Tem estudos que mostram que a alimentação rica em açúcar e farinha e doces, ele agita muito mais, e é imediato, viu, Ronaldo? É imediatamente após o consumo. Essa criança está mais agitada, com menor capacidade de resolver problemas, de trabalhar em equipe e de colaborar. E mais impacientes. Então, muito do TDAH vem dos hábitos ruins de hoje, de dormir tarde, de ficar demais no celular, jogando, porque você está lá elétrico, pilhado, e você não para pensar, você não raciocina. Falta leitura, falta tempo de silêncio, falta tempo de sono, falta resolução de problemas, brincadeiras reais e a necessidade de criar. Então, hoje, a pessoa tem 30 mil brinquedos e não brinca com quase nada. Nossos pais tinham que criar uma boneca com o sabugo de milho, fazer carrinho com os tocos de madeira. Então, eram crianças muito mais criativas, que se viravam mais. Carrinhos com toco de madeira e a boleia era com lata de óleo. Eu fiz muito isso. Doutora,
Temos uma outra questão social também atual, que é o que? As pessoas estão adiando cada vez mais a maternidade e a paternidade. Isso pode ter alguma relação ou pode ser um fator de risco para aquela gestação e aquele filho que virá? Com certeza. Então, a gente sabe que a partir a cada ano que passa, pelo nosso corpo estar exposto às situações do ambiente, radiação ionizante, agrotóxicos, produtos químicos, aumenta o risco de alteração genética no ovário materno, no testículo paterno, e também aumenta o risco de doenças na mãe que vão interferir na gestação, de ser uma mãe mais obesa ou já hipertensa, já diabética, né? Então, são gestações de risco, com maior risco de crianças com deficiências e também, por exemplo, tabaco e prematuridade aumenta risco de TDAH, fertilização in vitro aumenta risco de autismo, pai acima de 40 anos também aumenta risco de autismo, que antes só se achava que a mãe mais velha tem problema, né? Não, é o pai também, ambos, né? Então, isso é importante. Eu queria só voltar a uma coisa que você comentou do autista muitas vezes ser feliz. Isso acontece enquanto ele é pequeno, mas na adolescência eles têm 8 vezes mais chances de suicídio, o autista. Lembra que eu falei que na depressão e na felicidade o que o grande importa é a qualidade de relacionamento? Como eles têm uma deficiência de relacionamento, muitas vezes eles não conseguem perceber o que estão sentindo, pedir ajuda e compartilhar os sentimentos. E se sentindo desesperado, não sabe como resolver e comete suicídio. E a gente não pode deixar de lado as mães das crianças neurodivergentes. Então, as crianças com alguma deficiência, as mães também têm um risco muito aumentado. E muita gente se coloca como ela é guerreira, ela é vitoriosa, olha que beleza, que mãe de filho especial é mãe especial, escolheu as melhores. Então, como se cobrasse uma felicidade suprema e não te desse o direito de reclamar. Não, não é legal, é difícil, não tem suporte. Muitas vezes a família, cai fora e você está sozinha, tendo que trabalhar, pagar conta, levar em terapia, a criança gritando, não dorme. É muito sofrido. E as mães de autistas, as mães de crianças com paralisia cerebral, com deficiência, as mães das crianças com epilepsia, elas têm muito mais depressão e suicídio. Deixa eu trazer um dado que eu não sei se a senhora já tem, não é? A senhora tem muitos dados, mas não sei se tem este. Eu sou pai de uma criança especial e eu o levo todos os dias para a escola especial aqui em Brasília. E escutei uma coisa que me deixou assim, destruído interiormente. 80% das crianças especiais, os pais saem de casa e ficam só as mães cuidando. Então, 80% de quem cuida das crianças especiais são somente a mãe. É muito triste. É muito triste. Ronaldo, é muito triste e eu não sabia dos 80%, tá? Mas assim, isso é nítido. Dado da escola aqui. Todo mundo que trabalha com criança com necessidade especial sabe que é muito difícil o pai que comparece. E às vezes está até dentro de casa, mas tá lá, né? Não sabe o que se passa com a criança, nunca vai a uma consulta, nunca foi à escola. A mãe, além de ter assumido a responsabilidade de colaborar com a finança da casa, muitas vezes está sozinha na criação e na educação do filho, como se o pai trabalhasse bastasse, né? Isso quando está presente. Então, é muito triste. E é por isso que nós, que podemos, temos o dever de ajudar essas mães, de acolher essas situações. E que bom seria se houvesse políticas públicas com atendimento necessário a todos. Com esse boom que teve de problema de crianças com transtornos de desenvolvimento, não tem profissional para dar conta de tudo. Isso porque eu moro no interior de São Paulo, que é uma região desenvolvida. Imagina pelos cantos aí do Brasil, que situação desesperadora. Gente, eu abri aqui no programa de hoje com essa temática, ansiedade e depressão, a geração atual está mais infeliz. Abri essa janela para falarmos do autismo por ser um transtorno, mas a gente estava se focando bastante na questão dos transtornos oriundos das práticas dessa geração, que está uma geração sofrendo bastante com a infelicidade, com a insatisfação de vida. E agora eu quero perguntar para a doutora uma outra coisa, mudando de assunto de novo, não é? O que é cultura woke? Então, na verdade, isso é um termo que vem da década de 60. Parece que foi um jornalista americano que usou
para descrever o despertar. Woke é o acordar em inglês no passado, né? Acordei, né? Wake, woke. Acordei para quê? Que é um termo que iniciou na cultura dos latinos e dos negros americanos, né? Como se eles estivessem acordando para as injustiças sociais. Isso foi um termo daquela época, mas que com a evolução do tempo, isso se expandiu de duas formas. Ele é vista por algumas pessoas como algo positivo, dizendo assim, poxa, eu estou atento aos erros da sociedade e a importância de fazer igualdade perante todos, né? E, por outro lado, há uma linha de pessoas que usam essa palavra de uma forma pejorativa, se referindo aos progressistas que têm uma forma inadequada de colocar suas ideias, sem saber discutir isso de forma respeitosa, coerente, e muitas vezes tomando isso como uma forma de bandeira a ser defendida sem muito fundamento. E aí entrou tudo o que hoje a linha progressista defende, que são as questões não só raciais e sociais, mas como as questões de gênero, como as questões do feminismo e toda essa linha que hoje em dia quem é da linha progressista defende. Eu acrescentaria o multiculturalismo, Sim. O ativismo ecológico Isso. E o direito ao aborto. Exato. Não é? Tudo isso está incluso nesta chamada cultura woke. Cultura woke. Agora, a gente vê a prática ou a luta por um feminismo cada vez mais espalhado. A gente vê hoje este avanço do movimento LGBTQIA+, com todas as suas outras siglas. A gente vê hoje esse desejo e essa luta pela implementação dos pronomes neutros. A gente vê esta batalha mundial pela questão do aborto e a gente se depara com a mesma pergunta do programa de hoje. A geração atual está mais infeliz, mesmo ela achando que tudo isso aqui é a solução para os seus problemas, e cada vez em que se avança mais isto aqui no mundo, a geração parece que fica mais infeliz. Isto é, quanto mais eu busco fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, pensar o que eu quero, acreditar no que eu quero e dizer que o que eu quero é o certo e o verdadeiro, isso não me está trazendo felicidade. É mais ou menos isso? Na verdade, eu acho que a gente tem uma visão cristã, né, Ronaldo? E assim, a gente entende que Deus nos criou e Ele sabe a verdade e o fundamento das coisas e como é o nosso fundamento de alegria. Talvez as pessoas que não tenham conhecimento da nossa cultura cristã, de verdade, porque há muitos ditos cristãos que não conhecem, não entendam a grande sabedoria contida nas regras. Na verdade, tudo aquilo que se chama de regras não são para dominar o povo, são para libertar. A partir do momento que eu sou livre para usar drogas, eu me torno escrava das drogas. A partir do momento que eu sou livre para fazer certas coisas, se eu não consigo me desapegar... Livre para usar o meu corpo para o que eu quiser. Inclusive para matar os meus filhos, né, no aborto, porque são filhos, embora ainda não nascidos, eu, na verdade, sofro com tudo isso. Então, eu acho que tudo isso, toda essa discussão acabaria quando as pessoas entendessem que realmente nós somos iguais em direitos, Ronaldo. Todos nós temos direito a ser amado, a ser respeitado, mas nós temos diferenças e são as nossas diferenças que fazem a coisa acontecer. Se você tem uma floresta de iguais, você tem um deserto, como uma vez eu citei, né? A floresta só existe porque cada um na sua diversidade exerce o seu papel. E as hierarquias do mundo, que seria a família, a igreja, o poder da nação, elas são boas para todos. Quando um filho precisa da autoridade do pai, nós já falamos por pesquisas que mostram que na ausência da autoridade de um pai, um filho vai pior.
não é? Então, se experiências de anarquia fadaram suas pessoas à miséria. Então, houve uma experiência anarquista no Brasil por um grupo de italianos e todos fracassaram, houve muita violência, viraram moradores de rua e eram todos italianos vindos da Europa com educação, com cultura, com profissão e aquilo degringolou. Então, o que a gente vê é só olhar para a história. Tudo aquilo que está na Bíblia não é uma imposição de regras que te pune, mas é aquilo que te liberta para ser verdadeiramente feliz. Então, quando eu consigo conviver bem, e olha que lindo, né? O cristão pensa no outro. Eu só vou ser feliz quando eu me preocupar com o outro. E nisso eu curo boa parte das doenças que vêm da vaidade e do orgulho. Não é? Então, se eu me preocupo em ajudar o outro, eu não estou muito preocupado com a minha estética perfeita, com a roupa perfeita, com quantos likes eu recebo. E se eu estou pagando uma de bonito, e não tem mais a política do cancelamento que hoje tem. O problema desse grupo da cultura woke é que criou a ideia de cancelamento. Se você não pensa como eu penso, então eu te cancelo, eu vou te excluir. Então é uma forma muito agressiva de pedir respeito. Como é que eu peço respeito se eu não te respeito? Você é diferente? E esse eu te cancelo, eu vou te excluir, não é simples assim. É um te cancelo, eu estou te eliminando. Eliminando, inclusive com discurso de ódio, né? Com discurso de ódio. De qual os outros são acusados. Pois é, não é? Então... Próximo bloco, doutora, vamos falar do TikTok? Vamos. Porque o TikTok é um perigo. E daqui a pouco, na volta também, eu quero só lembrar, a forma como estamos terminando este bloco é como eu quero começar o próximo. Recentemente, um outro convidado esteve aqui e disse que a humanidade passou a ser fundamentada, a forma de vivência na sociedade passou a ser fundamentada e foi a melhor maneira de todas até hoje, sempre pela filosofia grega, pelo direito romano e pela moral cristã. A partir da hora em que se questiona essas três aqui ou uma delas, a gente está mais ou menos andando como um tripé que está sem uma perna, ou sem duas, ou sem as três. Vamos para o intervalo, a gente volta já. O Além da Notícia da noite de hoje fala deste tema precioso, ansiedade e depressão, sempre com respeito a tudo aquilo que você está vivendo agora e tentando ser um importante auxílio. A geração atual está mais infeliz. Bem, falando ainda e mergulhando nessa temática, eu trago aqui o seguinte texto. Nós convivemos com uma geração hoje livre, que quer estar livre para ter os seus valores, livre de tabus, libertina, que quer fazer o que pensa, o que deseja, empoderada, quer estar empoderada, sem compromisso, sem fé, acreditando em qualquer coisa, menos num Deus verdadeiro, cheia de facilidades, tecnologias, tendo acesso a todos os prazeres, sejam eles lícitos ou ilícitos, mas, ao mesmo tempo, é uma geração muito ansiosa, uma geração depressiva, uma geração intolerante, impaciente e mimizenta que reclama de tudo. É aquela geração que diz assim também, e parece, e não só parece, é absurdo. Mas por quê? Por que eu tenho que acordar cedo, me esforçar, trabalhar para ter as coisas? Doutora, está difícil agradar. Está difícil agradar. É por isso que essa geração está infeliz? Está difícil agradar e está difícil para a gente atender. Porque existe um contexto cultural de tudo. Toda a questão psíquica depende muito da cultura que você vem. E com essa cultura de satisfação plena o tempo inteiro, tudo que você coloca em termos de desafio, em termos de superação, parece um fardo, né? Então, hoje, a gente meio que luta contra a maré, né? A gente luta contra a massa, principalmente da mídia, né? Dessa ideia de que eu tenho que estar feliz o tempo todo. Eu vi um post outro dia de uma atriz que falou que recebeu no Instagram uma mensagem assim, o que você está fazendo hoje para ser melhor, né? E aí ela estava brava,
Por que que eu tenho que todo dia, em tempo inteiro, estar feliz, fazer feliz, né? Então, assim, é uma intolerância um pouco como hoje eu não estou bem, hoje eu preciso me recolher, né? Saber dar tempo ao tempo, saber vivenciar o tempo do luto, né? Então, como se eu não pudesse ter dificuldades. E para isso as pessoas estão num esforço contínuo de demonstrar satisfação e ser bem resolvido em termos de estética, compras, aparência, likes. E é claro que isso é infundado, né? Isso é irreal, então é inatingível. Acho que a gente precisa repensar, na verdade, os valores do que realmente importa, né? E o que realmente importa, quando você pega o que o povo gosta de ver como guru, os gurus, são pessoas que remetem à simplicidade, né? A comer a comida do campo, a ter o horário da meditação, a ter o horário do sono. Então, são essas exigências básicas que, na verdade, trazem o conforto que as pessoas precisam. Há uma desconstrução em pauta e em andamento. E essa desconstrução, ela está presente na mídia, suas diversas faces, cinema, literatura, televisão, na música, agora nesses aplicativos todos aí, como o TikTok. Há uma desconstrução em proposição. E também chegando aos ambientes práticos, onde ali estão presentes, por exemplo, os nossos jovens na universidade. Este pensamento questionador, mas por que que eu tenho que acordar cedo, me esforçar? Por que que eu tenho que trabalhar? Por que que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para ter as coisas? É uma coisa, parece que louca, que você quer ter tudo do Estado, quer ter tudo de algum lugar, sem fazer nada para ter. É absurdo, mas existe isso hoje, né, doutora? É o individualismo extremo, né, onde eu devo ser servido o tempo inteiro. Mas a pergunta é, extrapole. Para você ser servido, alguém está trabalhando. E você que prega a igualdade, por que você se sente superior a ponto de você ter escravos te servindo e você não fazer nada, né? Então... aliás, e é esse mesmo tipo de gente que condena, por exemplo, os regimes escravagistas, que condenam esse, que condenam aquele. Mas ele espera receber tudo pronto, mas pronto por quem? Mágica, não é um botão que vem. Tem alguém trabalhando para que isso aconteça, né? Então, se eu tenho o que comer é graças ao agro, se eu tenho o que vestir é graças ao agro que produziu algodão, a indústria têxtil, tem operário acordando 5 da manhã para fazer tua roupa. Sabe o que eu estou lembrando? Acho que foi o Marco Brasil, aquele locutor de rodeio, ele gravou uma daquelas histórias que eles contam de forma tão bonita, com a narração do rodeio. Ele conta de um senhor que mandou o filho para estudar na cidade, para ser médico. E aquele senhor da roça, todos os dias acordando 5 da manhã, trabalhando. E aquele senhor fica viúvo. E ele passa a viuvez inteira trabalhando de sol a sol e mandando dinheiro em todo final de mês para pagar a faculdade de medicina do filho. Chegou o grande dia de formatura do filho. E ele então vai para a festa. E quando ele chega lá, aquele lugar bonito, aquele monte de jovens, aquilo tudo, e ele chega, e ele pensou que estaria fazendo uma grande coisa, porque ele foi vestido com a sua roupa, o seu terno, calça, de estopa do casamento com a mãe daquele filho que estava se formando. Você sabe o que é estopa, né? Aquele saco de estopa. Sei, de saco. De saco. E ele foi achando que estava ali fazendo uma memória importante, estava indo bem vestido para a formatura do filho. Quando o filho o vê de longe, o despreza e o desconsidera. E ele sai dali arrasado, porque nem cumprimentar o filho quis. Ele sai dali arrasado, volta para casa, nem participa da cerimônia de formatura, com aquela dor tão grande, aquela espada que cravou seu peito. E aí, quando ele chega, ele resolve mandar uma mensagem, através de um conhecido, para o filho, contando que ele tinha ido com tanto prazer, tinha vestido a roupa do casamento com a mãe dele. E ele começa a contar dizendo que perdoava o filho, apesar de tanta ingratidão, e que tudo que fez, o sacrifício que fez para bancar o estudo, tudo, de nada ele se arrependia, que ele fosse muito feliz. Oxi. É da gente chorar, Oxi, é. Não é? Veja, será que essa geração de hoje está se esquecendo disso? Gratidão, né? É gratidão. Acho que a palavra é gratidão, né?
a gratidão tem um poder muito grande de transformação do ser humano, né? Eu sempre falo isso para as crianças, para os jovens que eu atendo que estão com quadro de depressão ou de ansiedade, para no final do dia tentar fazer uma listinha de 10 coisas que aconteceu no dia para agradecer. Parece uma infinidade para quem não tem o hábito de agradecer. Eles falam, mas eu vou agradecer do quê? Eu só trabalhei, foi um saco, briguei com não sei o quê, minha mãe só manda fazer serviço. E aí ela já está tão acostumada a enumerar as murmurações, que é um esforço muito grande de início, fazer 10 coisas para agradecer. Mas à medida que você pratica a gratidão, isso se torna um hábito e isso te faz feliz, porque você começa a enxergar a vida com outros olhos, né? Tem um paralelo que o bispo auxiliar lá da nossa região escreveu num livro, em que a gente pode ter olhos de minerador ou olhos de urubu. O urubu sobrevoa paisagens maravilhosas focado em achar onde está a carniça. E o minerador está em buracos escuros, frios, sombrios, muitas vezes até de mau cheiro, e está focado em achar um único ponto brilhante. Então, que a gente tenha na nossa vida um olhar de minerador. Isso é uma coisa que eu falo para minhas filhas toda vez que elas caem no risco de reclamar. A gente também cai, né, Ronaldo, no risco de às vezes murmurar, mas tentar treinar a gratidão. Tem um estudo que mostra que orar, a oração e até o ato de se ajoelhar, ele aumenta a circulação cerebral nas regiões pré-frontais, que são as áreas de tomada de decisão. Então, a oração de gratidão e eu me ajoelhar para orar, cura, né? Orar cura. Ser grato é um bom início de cura. Eu não quero dizer aqui que depressão, ansiedade e doenças mentais são fruto de ingratidão, mas faz parte do tratamento a gente mudar a nossa forma de encarar a vida, né? Existe um componente genético e existe um povo muito sofrido, com insegurança pela violência social que nós passamos, pelo risco de desemprego, pelo aumento da inflação, por tantas injustiças que nós temos. E isso é uma coisa que os homens de bem que estão dentro do poder político precisam tomar as rédeas para melhorar no nosso país. Você ter cidades mais bem construídas, você ter pontos de lazer para os jovens, você ter uma educação de qualidade, você ter áreas arborizadas, melhora a qualidade de vida e diminui índices de doença mental. Então, tem uma parte que é do poder público, uma parte de nós como humanos, de poder ajudar uns aos outros, mas a parte que te cabe, quando doente, é assumir esse papel, né, de aceitar um tratamento e principalmente buscar ajuda. Saber buscar ajuda. Buscar ajuda. Bom, a senhora tocou num ponto aqui, que agora me vem a curiosidade. O que é psicofobia? Pois é, isso é uma coisa que infelizmente ainda existe e que atrapalha muito a vida de muita gente. Ainda existe um tabu sobre doenças psíquicas, né? Sobre ir ao psiquiatra, sobre fazer terapia, sobre tomar medicação para doenças psíquicas, emocionais. E sempre aquela, eu não sou louco, eu não vou, isso é médico de louco. Isto é, doutora, não gostaríamos que existisse a necessidade. Mas se você não está bem, precisa. Precisa e existe. Claro que poderia haver muito mais do que tem de rede de apoio, tanto de médicos quanto de psicólogos, né? Centros de treinamento, de tratamento. Mas a gente não pode ter medo de buscar. E às vezes a pessoa não tem força de buscar. Então, que o familiar mais próximo, por favor, não tenha vergonha de ir a um médico, ao psiquiatra, de ir a uma psicóloga. Todo mundo merece fazer terapia, né? E é o que você falou de outro convidado, né? Às vezes não tem terapia, mas você tem uma paróquia aí no seu bairro, você tem um padre, um conselheiro espiritual, você tem grupos de apoio, que já pode ser um bom começo, né? E te ajudar a sair de uma situação difícil. Rapidamente, concluindo agora, prometo que é concluindo mesmo, quão perigoso hoje são as redes sociais. A senhora gosta de falar desse tema porque a senhora atende pessoas que são agravadas por elas, sobretudo para os jovens, para as crianças, e o perigo do TikTok. É a falsa ideia do tudo perfeito, e o TikTok em si, a gente já falou sobre sensualização, sobre vídeos que cultuam aspectos que não são legais, que não trazem alegria, um hedonismo eterno, né? Então, é isso, gente, a rede, ela vicia,
não é verdade o que está lá, a gente não posta os tombos que a gente leva, né? A gente só pega os louros da vitória para postar e, infelizmente, cria na meninada uma falsa ideia de que só ele tem problema, só ele tem obrigação, porque está todo mundo postando dancinha. Está todo mundo bem na fita, está todo mundo dançando, passeando, feliz. dançando, feliz, com o corpo bacana, sabe-se lá Deus quantos filtros, né? E quantas histórias a gente conhece aí de youtubers e tiktokers com anorexia, que se suicidam e que tinham tantos e tantos likes, né? Quantos com doença, com um sofrimento que sequer tem coragem de pedir ajuda porque, nossa, mas e como os meus seguidores vão ficar? Como é que eu vou falar que eu não estou bem? E para a senhora ver que é tão artificial essa questão do TikTok, cantores estão relatando a pressão de gravadoras para viralizar no TikTok, fazer aquelas coisas que vão gerar as dancinhas. Artistas contam como as dancinhas virais têm sido indicadores de sucesso para as gravadoras e produtores investirem em músicas, isso é tudo condicionando ao dinheiro. Como é uma fábrica de hits, o TikTok está redefinindo a indústria da música e em pouco mais de 3 anos a rede transformou a forma de criar, produzir e consumir música. O importante hoje é lacrar, diz aqui a notícia, e o TikTok está sendo proibido em vários países do mundo justamente porque se constatou o grande mal que tem feito para os usuários. E muita criança e jovem acessando, né? É um público exatamente do TikTok, infanto-juvenil, e com bastante conteúdo inadequado e que dó para os músicos, né? Que músicas de qualidade hoje em dia não são valorizadas, né? Doutora Juliana Parisotto, mais uma vez, obrigado. Obrigado porque neste ano a gente teve o privilégio de estar com a senhora em 2 ocasiões. Fiquei muito contente de podermos refletir sobre essas temáticas todas que estão nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e peço a Deus, né, que cada família, se cada um que assistir um pouquinho desse vídeo puder repensar o convívio dentro de casa, diminuir tela, brincar mais, abraçar mais, principalmente ouvir mais quem está ao seu lado, dentro e fora de casa, é assim que a gente começa um mundo melhor. A gente não pode mudar o mundo, né? Mas a gente pode mudar o nosso mundo, a nossa casa. Valeu, valeu. Olha, e você que esteve conosco até agora, eu quero terminar este programa relembrando aqui uma frase que eu ouvi recentemente de um dos convidados que esteve aqui, o Dr. Ives Gandra. Ele esteve aqui quando falávamos hoje dessa problemática do mundo. Ele disse assim que a gente hoje está constatando um questionamento dos 3 grandes pilares que sustentam a nossa civilização ocidental. O primeiro pilar, a moral cristã. Segundo, a filosofia grega e o direito romano. A moral cristã sendo questionada é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso questionar isso? A filosofia grega, aquela que nos transmite uma verdade perene, inquestionável. O céu, o ar, o bem, o mal, a educação, a moral, o ser honesto. E o direito romano, aquele que regula e dá a cada um o que lhe é justo, o que lhe é meritório. Quando a gente questiona esses 3 pilares aqui, nós temos o quê? Decadência. E, casando com o tema de hoje, geração infeliz. Precisamos voltar atrás. Precisamos olhar, fazer o retorno. E constatando que realmente estávamos no caminho errado, não custa nada. Faça o retorno. Grande abraço a todos. Até quinta que vem, se Deus quiser, aqui em mais um Além da Notícia.